pelo Instagram e pelo YouTube. É sempre um grande prazer poder estar aqui com vocês novamente nesse nosso projeto em live, onde a gente traz sempre um convidado especial para conversar sobre um tema que é de interesse de vocês, sempre um tema jurídico, sempre um tema relevante, sempre um tema que você pode aplicar no seu dia a dia. E hoje eu estou com o meu amigo aqui, um grande prazer em receber o Joilson Oliveira, que vai conversar comigo sobre os procedimentos especiais trabalhistas. Então eu queria, Joilson, primeiramente te agradecer a presença e pedir para você se apresentar para que as pessoas lhe conheçam melhor e depois a gente começa a bater um papo sobre os procedimentos especiais. Boa tarde, eu que agradeço, Conde, o convite, é sempre um prazer estar aqui ao seu lado para conversar um pouco sobre as questões de direito do trabalho ou processo de trabalho. Bem, eu sou advogado trabalhista desde 1996. Eu digo trabalhista porque a minha atuação basicamente é na Justiça do Trabalho, praticamente 90%. 11 anos de magistério, lecionando as disciplinas de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho na Unifor. Mestre em Direito e procurador da Infraero, né, empresa pública, também há 11 anos. Né? Então, 11 anos, desde 2007, eu sou procurador da Infraero. E nós fomos colegas na Unifor durante muito tempo, né? Estivemos lá juntos e eu tenho certeza que muitos de vocês vão lembrar aí do professor Joilson, que era um camarada extremamente benquisto, né? Que estava sempre lá sendo homenageado. Era o cara, né? Bem, hoje a gente vai abordar alguns aspectos sobre procedimentos especiais. E eu queria começar contigo, Joilson, para a gente falar de uma das ações que talvez seja dos procedimentos especiais, antes da reforma trabalhista, o mais comum, o mais presente, que é a ação de consignação e pagamento. Né? A ação de consignação e pagamento, que é aquela ação em que aquele que entende dever alguma coisa para outro vai lá e faz a consignação sempre que há alguma razão para aquilo dali, que é, no caso, ou uma dispensa por justa causa, ou nos casos de morte, que também é muito comum a ação de consignação e pagamento. E aí uma das coisas, Joilson, que a gente vê acontecer, e que eu tenho certeza que quem está nos assistindo tem muita dúvida sobre isso, é o camarada entrar com a ação e não fazer o depósito. Às vezes ele faz, às vezes ele não faz. E muitas vezes o juiz adota procedimentos diferentes, né? Às vezes quando o autor da ação não faz, o juiz extingue. Às vezes manda intimar para depositar. O que é que tu tem visto com relação a isso? O que é que tu acha que deve ser o procedimento mais apropriado nesse sentido? É interessante a gente analisar essa questão em dois momentos distintos. Antes da primeira, aquela reforma de 2006 do CPC e até mesmo da reforma, da grande alteração da norma processual civil, em que a lógica do processo passou a ser a entregar a jurisdição, ou seja, evitar a extinção dos processos sem resolução de mérito, passou-se a se adotar, em diversas circunstâncias, a intimação da parte para ela sanar aquela irregularidade, e se não sanar, aí seria o caso de extinção. No processo de trabalho, e aí vem o grande lance, né, do processo de trabalho que eu sempre falava para os meus alunos, tem um rito mais célere, tem uma sistemática um pouco diferente do processo civil. E os juízes costumavam a não aceitar essas ações de consignação quando a coisa consignada já não estava presente no processo. Hoje, com a nova sistemática até da CLT em relação ao processo, os juízes tendem a intimar a parte para fazer o depósito. Eu acho mais razoável, até porque uma extinção sem resolução de mérito dá a possibilidade da parte novamente ajuizar a ação, ou seja, é mais um processo, é mais trabalho, é mais despesa, é mais falta de economia, torna o processo que já é oneroso, mais oneroso ainda, então os juízes tendem a adotar essa estratégia.
É uma providência corretiva, na verdade, Sim, né? Que você acaba primando pela resolução meritória em vez de simplesmente extinguir. Ficar extinguindo e a parte ajuizar de novo. Exatamente. E de novo. Isso que você falou é interessante porque muitas vezes o consignante ele acha que só pode consignar dinheiro, né? E você foi bem no ponto, você disse a coisa. Porque na verdade não é só dinheiro que pode ser consignado, né? Também pode consignar algo. Pedindo permissão, existe a possibilidade, é comum, por exemplo, no caso da empresa ajuizar a consignatória, ela depositar a carteira de trabalho, Que é uma coisa, né? os documentos relativos a seguro-desemprego, mesmo que se for no caso de dispensa por justa causa, mas ela consigna. Quem vai decidir se concede ou não o benefício é o Ministério do Trabalho. Às vezes o PPP, né? O perfil geográfico profissional. O PPP, por conta de futura averbação de um trabalho em condições especiais para diminuição do tempo para aposentadoria e por aí vai. A CTPS é o mais comum, né? Porque às vezes a CTPS está retida na empresa e é feita essa consignação. Feita a consignação também do próprio instrumento, do próprio termo de rescisão, né? Que é um documento. É verdade. Às vezes, quando a dispensa por justa causa nem tem valores, né? Nem tem valores. Às vezes a rescisão é zero ou muito pouco. Então, mas sempre tem alguma coisa ali a depositar. Sempre tem alguma coisa. Tanto é que quando não tem valores, algumas empresas optam em não fazer a consignação e fazer apenas uma ação declaratória, né? Que também é uma sistemática. E varia de acordo com cada situação. Verdade. Outra questão também em relação à consignação, e aí para a gente avançar para um outro procedimento, é quando há morte do trabalhador, né? Muitas vezes o trabalhador morre, o contrato acaba e o empregador fica meio que sem saber em favor de quem deve pagar. E aí tem aquela lei, a famosa lei 6858, que fala que os valores devem ser pagos aos dependentes na Previdência. Nessa situação, Joilson, como é que tu vê assim, qual é o procedimento mais apropriado? Consiga em nome dos dependentes, consiga em nome do espólio, o que é que tu acha que o camarada deve fazer para poder ter mais segurança? Bem, aqui no Brasil a gente sabe que nem todo mundo tem o hábito de, nem toda família, quando há uma perda, a família abrir um inventário, né? Que é uma ação, tem um custo. Hoje em dia tem um inventário, dependendo da circunstância, você pode fazer um inventário no cartório. Então, quando não tem um inventário, e a empresa não tem ciência de que tem esse inventário, a solução mais lógica é buscar quem são os herdeiros, né, no INSS, quem são os dependentes previdenciários e consignar em nome deles. Se existe o inventário, e aí aquela rescisão vai fazer parte do espólio, né, que é o conjunto de bens do decujus, né, que foi a pessoa que veio a óbito. Então, o certo, né, e o lógico é ajuizar a consignação em face do espólio representado pelo inventariante. Aí vai depender se existe o inventário ou não. Eu penso que desta forma é a mais correta. E aí, quando tem o inventário, tem a questão processual da representação pelo inventariante, né? Sim. Que às vezes ele não tem, o juiz tem que suspender, dar um prazo para corrigir. Tem todo uma problemática, porque às vezes eu já tive um processo que eu comecei com uma pessoa, a pessoa era viva, mas antes da primeira audiência, infelizmente, ela veio a falecer e aí teve que abrir um inventário, os pais tiveram que abrir um inventário e teve todo um problema de representação. O juiz concedeu prazo, foi regularizada a representação e o processo prosseguiu. Deu prosseguimento. É o mesmo caso na ação de consignação. Bem, outro procedimento especial que eu queria aqui abordar contigo é o inquérito judicial para apuração de falta grave, né? Que é uma ação tipicamente trabalhista, é um procedimento especial tipicamente trabalhista, né? E uma das questões que a gente muitas vezes vê e ouve dizer sobre o inquérito é a questão do prazo decadencial, que é aquele de 30 dias, contado da suspensão. Mas mesmo assim, muitas vezes, as pessoas têm dúvida.
como é que vai fazer? Eu tenho que suspender, eu não preciso suspender, eu posso simplesmente apresentar o inquérito sem suspender o trabalhador? Como é que tu vê essa questão? Suspende, não suspende? Como é que conta esse prazo? Bem, esse prazo é sempre interessante porque existe muita lenda, né, no processo. Parece com aquela história de, para ser abandono de emprego tem que ter 30 dias. É outra lenda. A gente sabe que não há essa rigidez temporal. No caso do inquérito, a questão é o seguinte: você quer fazer o inquérito, você empregador quer fazer o inquérito com o empregado afastado, do dia que você suspende ele, você tem 30 dias para ajuizar um inquérito com ele afastado. Porque se ultrapassar esses 30 dias, essa suspensão perde a eficácia de suspensão e passa a ser ou dispensa sem justa causa, ou ele retorna ao trabalho. Que aí seria um perdão tácito. Aí seria um perdão tácito. Então, a grande questão dos 30 dias, né, esse prazo que é decadencial, né, como você bem falou, é saber qual é a pretensão da empresa. Agora, nada impede que o empregador ajuize uma ação, um inquérito, desculpe o termo remanescente, né, da nossa CLT na época, que as questões trabalhistas eram resolvidas em nível de Ministério do Trabalho, né, só foi fazer parte, a Justiça do Trabalho só foi fazer parte do Judiciário com a Constituição de 1946. Então, o que é que acontece? Nada impede que o empregador ajuize um inquérito para apuração de falta grave sem suspender. Faz parte do processo. O cara tem estabilidade, normalmente hoje em dia a estabilidade sindical que dá essa prerrogativa para ele, não suspende. O inquérito, na verdade, o que é que vai ser? Vai ser a análise da causa da dispensa por justa causa, porque não deixa de ser uma dispensa por justa causa, analisada judicialmente, não mais administrativamente. Uhum. Né? Algumas empresas fazem procedimentos internos para apurar uma falta que seja a justa causa. Na falta grave do inquérito, essa falta vai ser apurada na justiça. Ou seja, o trabalhador que tem uma determinada estabilidade, ele acaba conservando a prerrogativa de discutir aquilo em juízo. Em juízo. Uma outra coisa também, Joilson, que é interessante do inquérito é a natureza dúplice dele, não é verdade? O trabalhador pode, por exemplo, se ele não concordar com aquela punição, ele pode de repente fazer o famoso pedido contraposto, né? Como é que funciona essa questão do pedido contraposto, ele pedir as rescisões, né, as indenizações? Inclusive, existe outra lenda interessante no processo e que veio à tona na época da Lei do Juizado Especial, Lei 9099 de 95, famosa Lei do Juizado Especial Civil e Criminal, que, cá entre nós, pescou um pouquinho o nosso procedimento trabalhista. Um pouquinho não, eu diria um poucão, né? Bastante. Então, o que é que acontece? Ora, a empresa alega uma justa causa. A justa causa é sempre traumática. Ninguém gosta, nenhum trabalhador gosta de ser acusado de um daqueles itens do artigo 482, para ele maltrata a honra subjetiva dele. E normalmente quando ele se defende, ele pede a conversão da justa causa em dispensa sem justa causa, com toda a indenização, e também pede uma indenização por dano moral, por conta da gravidade da imputação. Mas alguns optam em utilizar a reconversão, que eu acho que a reconversão perdeu meio que o sentido, depois que o próprio CPC passou a aceitar o pedido contraposto, que vem lá da Lei 9099. Por isso que eu comecei a falar. Quem primeiro fala de pedido contraposto nesse sentido é aquela lei do Juizado Especial, que sempre foi utilizável essa sistemática no processo de trabalho. Mas sempre se optou em utilizar a reconversão mais formal do processo civil. O inquérito é o caso clássico de não necessidade, você faz o pedido contraposto.
defendo a tese de que quando a empresa, numa reclamação trabalhista, ela quer alegar justa causa, em vez de ela ajuizar uma reconvenção, logicamente, para o mesmo juízo, que é por dependência, para fazer aqui 2 processos, aí 2 números de processo, né, para você fazer o controle, faz o pedido contraposto. Eu entendo que o pedido contraposto é possível. Sim. No processo de trabalho. Torna a coisa mais simplificada, o juiz tem menos... Ele vai julgar tudo na mesma sentença. Elas, na verdade, são conexas, né? De qualquer maneira, o juiz vai ser só um julgamento. Aí antes era chato, porque você abria uma outra pasta de processo. O processo físico tinha que fazer 2 autuações, né? Hoje, no PJE, nem tanto. Né? Já está mais, digamos assim, mais rápido esse trâmite. Mas não precisa fazer. Ele vai tomar outro número. A reconvenção vai tomar outro número. Aliás, nem toma outro número. Você faz a reconvenção na prova, já coloca lá. Agora é na própria contestação, né? Ou seja, não deixa de ser um pedido contraposto, só que em uma petição distinta. Só que se chama reconvenção. O nome, né? Nós sempre ensinamos para os nossos alunos que o nome júris é irrelevante. O que interessa é o conteúdo do que está sendo pretendido. Está sendo pretendido. Bem, um outro procedimento que eu queria aqui conversar contigo, que também é bastante comum, mas esse é um procedimento que tramita perante o tribunal, é a ação rescisória, né? A ação rescisória, que é uma ação muito disruptiva, porque ela visa desconstituir a coisa julgada, que está associada à segurança jurídica, de dar aquela ideia de definitividade, de trazer realmente para o processo uma solução definitiva, uma solução final. E a gente vê muito nessa questão da reconvenção algumas dúvidas em relação ao procedimento, principalmente aquele requisito que é próprio da ação rescisória, que é o depósito de um percentual do valor da causa, né? E aí há uma diferença do processo civil e do processo do trabalho, na verdade. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, para a gente poder também desenvolver um pouquinho essa ação. Bem, no processo civil, a lógica de se depositar determinada quantia antes de iniciar qualquer demanda é a regra. No processo de trabalho, não. No processo de trabalho, quando você ajuiza uma ação, você não precisa depositar nada. A questão das custas, depósito, recursal, tudo fica para depois. Tudo se resolve lá na frente, seja na fase de recurso, seja na fase de execução. Processo civil, não. Mas para ação rescisória, nós tivemos uma certa diferenciação. Por quê? Em um determinado momento da história, como você não precisava pagar nada para ajuizar a ação rescisória, as empresas que para recorrer precisavam pagar, depositar o valor da condenação, né, nos termos do artigo 899, eles pararam para pensar, não, vamos deixar transitar em julgado. Vou ter mais tempo, porque o prazo decadencial é maior. 2 anos, né, de prazo decadencial, e vou ajuizar a ação rescisória, que é de grátis, como diz, né? É de graça. E aí os tribunais começaram a perceber disso, e começou a ter um certo trabalho, até legislativo, com vistas a modificar. Até que foi modificado o artigo 836 da CLT, passou a impor um percentual de 20%, e aí vem a questão, 20% sobre o quê? Sobre o valor da causa da ação rescisória. Qual é o valor da causa da ação rescisória? É o valor que está sendo discutido na ação principal. Se você está fazendo uma ação rescisória na fase de execução, que também cabe a ação rescisória da execução. A execução tem um momento que também transita em julgado. E aí o valor do pedido na ação rescisória é o valor da liquidação na execução. O valor atualizado da liquidação. Pronto. Se você ainda não está discutindo com relação à execução, está discutindo mesmo o título executivo, né, como você bem disse, a ação rescisória é uma ação de impugnação, né, porque ela visa impugnar a coisa julgada, o título executivo. Então, na verdade, é uma ação de impugnação desconstitutiva ou constitutiva negativa, como alguns preferem, né, que é destruir a coisa julgada, que é hoje o que nós temos de mais forte no processo. Então, primeiro ela tem suas restrições, né? O rol taxativo lá do CPC, que eu vou
pedir perdão aqui, que eu sabia do CPC antigo, desse agora eu... É o 966, 966. Antes era 485, né? Mudou. 966. Mas o rol não mudou, o rol é o mesmo. Continua o mesmo. O rol é exatamente o mesmo. Então, esses 20%, e o pessoal pergunta, e esses 20% é para liquidar lá na execução? Não. Ele serve como, assim, uma multa antecipada. Multa em que sentido? Se a parte autora perder, né, for sucumbente, aquilo ali vai, como assim, de boa para outra parte. É como se fosse um castigo. Vai ajuizar a ação rescisória, vai ter que pagar esse valor. Quer discutir isso daqui? Né? Se perder... Na verdade, a questão financeira nos processos tem um quê de desestímulo à demanda, né? A demandar. Sim. Hoje, no processo civil, para você recorrer, você sabe que se perder, se o recurso for improvido, você vai ter honorários do recurso. Então não tem só as custas, tem os honorários também do recurso. Tem o honorário de primeira instância e o honorário de recurso. E tem na execução também, se você quiser discutir na execução também. Ou seja, tudo se coloca no sentido de desestimular o excesso de demanda, as pessoas recorrendo por recorrer, às vezes sem fundamento. Pelo seguinte, se você vai recorrer, você tem que ter a mínima certeza de que aquele recurso pode ser provido. Sim. Então, na ação rescisória tem esse detalhe. Agora, o que é mais interessante na ação rescisória, a forma como o TST interpretou toda aquela sistemática da ação rescisória. Porque é uma norma que vem lá do CPC. Ela só tem aquele artigozinho que diz, pode aplicar... Inclusive remete ao CPC. E remete, mas só que ele encheu o TST encheu de súmula, e as súmulas são extremamente restritivistas. Restringem demais. E muito detalhadas, né? Cheio de detalhes, requisitos formais que... Demais. Que não tem... Hoje, no processo comum, a ação rescisória... Comparando com a ação rescisória na Justiça do Trabalho, é fichinha, é tranquilo demais. Na Justiça do Trabalho, a ação rescisória é um pouco mais complicado. Outra coisa também que na ação rescisória muita gente tem dúvida é qual é a providência jurisdicional do tribunal quando ele julga, né? É só desconstituir ou será que ele pode proferir um novo julgamento? E aí fica aquela dúvida, eu faço só a rescisão ou eu peço novo julgamento? Como é que funciona isso aí? Tem as duas possibilidades, né? Isso é fato. Vai depender da forma como você quer, qual é o provimento que você quer, qual o dispositivo que você está vinculando a sua ação rescisória também. Porque às vezes você quer desconstituir, por exemplo, o juiz julgou procedente o pedido de uma reclamação trabalhista e você quer na ação rescisória que o tribunal julgue improcedente, né? Que é um novo julgamento. É um novo julgamento. É como se fosse tem um viés recursal, né, de impugnação. Só não é recursal porque não é no mesmo processo. Porque uma das características do recurso, né, é que o recurso é no mesmo processo. A ação rescisória é um processo à parte. Mas tudo bem. E a ação rescisória necessita do trânsito em julgado, o recurso, pelo contrário, impede a coisa julgada, né, o trânsito em julgado. Mas assim, você pode também discutir o que não foi discutido no processo, na ação principal. Sim. Tipo, cabe ação rescisória por nova prova, né? Por exemplo. Por documento novo, né? Inclusive tem a súmula do TST, é engraçada em relação a isso, que documento novo é o cronologicamente velho, né? Ele usa até um... Desde que não tenha sido... Desde que você para ele, o que é um documento novo? É aquele documento que podia até existir, mas não podia ser utilizado no momento próprio. Então ele se tornou novo, não novo em si, mas novo para o processo, novo para a demanda. É interessante esse jogo de palavras. Então, assim, a ação rescisória ele pode servir para essas duas finalidades. Ou um novo julgamento, ou, na verdade, uma nova análise do objeto da demanda. Aí vai depender, você está entrando com o quê? Que houve aquela história do fato. O fato que considerou um fato inexistente, ou considerou inexistente um fato que existia. E aí o TST, nas súmulas dele, ele faz na verdade, não é nem o TST, essa lógica também remonta, salvo engano, ao STJ e o próprio STF. Essa questão desse fato novo. O que é o fato novo?
né? Você não pode ter se discutido no processo de conhecimento, tem todas umas... E ele tem que, por si só, ensejar uma nova decisão. Né? Ele é um fato substancial. Capaz de modificar, inclusive, a decisão primeira lá. Né? Entendi. A decisão que se busca desconstituir. E para a gente finalizar, Joilson, eu queria também abordar um novo procedimento especial, que é o procedimento de jurisdição voluntária, que é um procedimento interessante porque ele pressupõe a ausência de conflito. E a gente sempre vê, e isso é muito corriqueiro, alguns juízes resistindo a esse novo procedimento. Né? Porque o procedimento de jurisdição voluntária transforma a Justiça do Trabalho num órgão homologador, e aí às vezes confunde, e é justamente isso que eu queria abordar contigo, o procedimento de jurisdição voluntária com rescisão por acordo, que são coisas diferentes. Né? Precisa de procedimento de jurisdição voluntária quando tu faz uma rescisão por acordo, nos moldes do 484A, ou são coisas diferentes? A jurisdição voluntária é para outras coisas, pode envolver também rescisão, mas é basicamente para outras coisas. E a rescisão por acordo é uma coisa administrativa, que você não precisa levar a juízo. Pronto, a rescisão por acordo que veio com a reforma trabalhista, que é bem interessante até, na verdade, eu entendo, é uma posição muito minha, que é um procedimento administrativo, entendeu? As empresas tendem a querer fazer tudo na justiça para ter a segurança, né? Criar coisa julgada para ter a segurança que o cidadão não vai ajuizar novamente uma ação, coisa e tal. E assim, na verdade, as partes pretendem com isso, né, ter segurança dos dois lados. Quando o empregador chama o empregado, aliás, normalmente é o empregado que quer sair, mas não quer pedir para sair, porque ele vai perder muitos direitos, e como tem essa possibilidade de haver essa rescisão por acordo com a quebra dos valores, né, pela metade. E o acesso a fundo de garantia, uma parte do fundo de garantia que antes não teria, né? E aí, por conta desses detalhes, as partes estão entendendo necessária a homologação. Eu entendo que não precisa. A questão da jurisdição voluntária no processo de trabalho é algo muito restrito, na minha opinião. Diferente da justiça comum. Tem várias situações que acabam. No processo de trabalho já é um pouco mais complicado. E é exclusivo para acordo, né? O processo de trabalho é exclusivo para acordo. Hoje, na verdade, apesar de no processo de trabalho a questão de conciliar antiga, hoje virou moda. Só que não só conciliar. Hoje nós temos outras possibilidades de entrega, solução de conflito. Solução de conflito com formas alternativas, dentre as quais a mediação, né, e a arbitragem, que já tem algum tempo, mas as pessoas sempre ficaram um pouco receosas. A nossa, como é que se diz, cultura justo-trabalhista sempre renegou um pouquinho mediação e a arbitragem, porque sempre achava que a conciliação nos moldes que existe, que aí há controvérsia se é mesmo conciliação, já seria suficiente. Mas o novo CPC abriu a margem para essas novas possibilidades. E nós temos também, na própria questão coletiva, o TST há muito tempo já funciona como órgão mediador, a justiça territorial. A arbitragem, inclusive, é prevista na Constituição nos casos de dissídios coletivos. Pronto, né? Então eu acho que a gente tem que tentar evoluir, fazer com que essas novas sistemáticas substituam o nosso processo judicial, que é um processo caro, é um processo demorado, é um processo que às vezes causa trauma, né? Às vezes causa injustiça, porque todo mundo que perde se sente injustiçado, né? É normal. O conflito permanece muitas vezes. Na verdade, a insatisfação permanece. Um ganha e outro vai ficar sempre chateado com aquela decisão. Porque na nossa cultura, perder é complicado, né? A gente não admite perder, a gente não admite que está errado, a gente só admite que está certo, só admite que tem que ganhar e por aí vai. Então, utilizar essas novas sistemáticas, utilizar esses acordos, até por jurisdição voluntária,
eu acho que vai equacionar um grande problema que é a demanda. Apesar de que com a reforma trabalhista, a notícia de que houve uma queda. Mas essa queda é mais por conta de um medo do que de uma resolução da situação na base. Sim, pelo contrário. Eu acho que essa redução de processo está muito mais associada a despesas e insegurança do que propriamente a resolução de conflitos. É porque hoje o empregado tem receio de entrar na justiça e ter que lá na frente ter que pagar custas e honorários. Exatamente. Então causou esse medo. Houve mas assim, eu acho que vai ter um momento que a jurisprudência vai se acomodar, vai dar um direcionamento, né? E aí as causas vão voltar. Numa medida mais normal, né? Sim. Talvez não tanto, mas numa medida mais normal. Mas como aconteceu na época das empregadas domésticas. Quando estavam só na emenda constitucional, o mundo parece que ruiu, né? Então todo mundo teve medo, foi dispensa para todo canto. Quando foi regulamentado e a lei veio com alguns temperamentos do que tinha na emenda, foi o que aconteceu? Houve uma renovação de contratos. Então, as pessoas começaram a pensar, não, eu preciso de empregado doméstico, eu não quero diarista. E do jeito que está a lei agora, que eu estou entendendo, dá para contratar. Então, houve um avanço, né? Como você disse, não tanto como era antes, mas houve Mas quem realmente precisou, colocou a pessoa na formalidade, né? Eu digo isso porque um aluno meu fez uma monografia sobre o tema e ele chegou a essa conclusão. Que até por dados do IBGE, depois da regulamentação da lei, nova lei do trabalhador doméstico, teve um aumento na contratação. Ou seja, o que tinha caído por conta da emenda constitucional se acomodou por conta da regulamentação. É a mesma coisa que eu acho que vai acontecer depois da reforma. Quando houver uma jurisprudência mais consolidada, explicando melhor, interpretando da forma que a jurisprudência normalmente interpreta, a tendência é ter um novo acréscimo de demanda. Não como era antes, mas bem melhor do que é hoje. Com certeza. Meu amigo Joilson, eu agradeço a sua presença aqui, foi muito bom bater esse papo com você. E aproveito para fazer um convite para vocês que estão aí nos assistindo. Na próxima semana, nós iniciaremos aqui no Intelerges, eu, professor Joilson, um curso de procedimentos especiais trabalhistas, onde nós vamos abordar com mais profundidade justamente essas ações. Ação de consignação em pagamento, jurisdição voluntária, dissídio coletivo, ação rescisória, inquérito judicial para apuração de falta grave. Todos esses procedimentos que são muito usuais no dia a dia da Justiça do Trabalho. Mandado de segurança, nós vamos abordar todos. E aí a gente vai poder desenvolver melhor e trazer também situações práticas para que você possa se apropriar melhor desses conceitos, porque é importante e aqui e acolá você se depara com algumas situações em que esses procedimentos são necessários e muitas vezes você trava justamente porque você está mais acostumado com contestação, com reclamação, com recurso e aí esquece que esses procedimentos existem, né? É isso aí. Obrigado pelo convite e convido a todos também para participar junto com a gente desse curso. E quem quiser assistir esse vídeo pode entrar lá no nosso canal do YouTube, ele vai ficar à disposição no Instagram do curso, mas lá no canal do YouTube ele fica lá e você pode assistir quantas vezes quiser. Muito obrigado. Tchau.